Olá, estamos de volta agora com a parte 2 da aula 16 e nós estamos tratando sobre o equilíbrio líquido-vapor. Nós já estudamos até o momento um dos diagramas de fase mais importantes para esse tipo de caracterização de sistema, que é o diagrama do tipo PXY. E nós vamos relembrar alguns detalhes importantes desse diagrama a partir de agora. Agora na sua tela você vê aí o diagrama PXY, lembrando que a pressão está no eixo das ordenadas e a composição está no eixo das abscissas. Outra informação importante na caracterização desse diagrama é que condições de alta pressão nós temos a formação de líquido, ou seja, apesar de nós termos uma mistura contendo o composto 1 e o composto 2, em alta pressão, esses dois compostos ficam apenas evidentes na fase líquida. Em condições de baixa pressão, então perceba que a gente está indo para a condição de zero, quem existe é somente a fase vapor. E entre essas duas fases, aqui nós temos a caracterização do equilíbrio líquido-vapor. Por esse motivo, um ponto como o ponto A, que aparece agora aí destacado no gráfico, esse ponto ele contém uma mistura de composição equimolar, ou seja, nós estamos falando aí de 50% do composto número 1 e 50% do composto número 2, e esse ponto A encontra-se numa pressão de 1,5 bar. Nessa condição, a mistura apresenta-se apenas na fase líquida. Contudo, se nós formos diminuindo a pressão do sistema, mantendo sempre a temperatura constante, nós vamos encontrar aqui a condição do ponto B. No ponto B, nós temos a condição limítrofe. A partir daí, nós temos um sistema que apresenta duas fases, uma fase líquida e uma fase vapor. Nessa condição, nós estamos sobre a linha de bolha. Linha de bolha é a condição onde surge a primeira bolha de vapor no sistema. Para nós determinarmos a primeira bolha do vapor no sistema, nós temos que considerar uma linha horizontal, ou seja, a linha em pressão constante, e o ponto que encontrar a outra linha do diagrama corresponderá à fase vapor. Nesse caso, nós temos aqui um vapor de aproximadamente 90% do componente 1. Lembre-se que sempre os diagramas do equilíbrio líquido-vapor são confeccionados em função do componente mais volátil. Por isso, nós temos aí a impressão de que o componente 1 está em grande quantidade na fase vapor, uma vez que ele é o mais volátil. Se nós continuarmos reduzindo a pressão, você poderá perceber que a quantidade de vapor no sistema ela vai aumentar, enquanto que a quantidade de líquido diminui. Nessa condição do ponto C, nós temos a composição do líquido sendo definida pela linha de bolha, por isso nós temos x de 1 do lado esquerdo, e a composição do vapor sendo definida pela linha de orvalho, no caso o y. Aqui nós também podemos usar os conceitos aprendidos na aula de número 15 para determinar, por meio da regra da alavanca, qual fase está em maior quantidade no sistema. Então, lembrando que a regra da alavanca ela considera o ponto de equilíbrio central e nós temos cada um dos lados desta gangorra, né, referenciados aí como o tamanho da fase do sistema. Lembre-se que nós sempre devemos colocar a informação da fase do outro lado do ponto de apoio. Então, aqui está o ponto de apoio. Então, o segmento que corresponde ao líquido é este, ok? E o segmento que corresponde ao vapor, como ele está do outro lado, aqui, então, é este. Como o segmento do líquido ainda é maior que o do vapor, no ponto C nós temos um tamanho da fase líquida maior que o tamanho da fase vapor.
as composições da fase líquida e vapor são, respectivamente, no caso do líquido, a gente tem aproximadamente 0,30 e no caso do vapor, 0,80. Reduzindo-se ainda mais a pressão, nós chegamos na outra condição limítrofe. No ponto D, nós atingimos aquilo que nós chamamos de ponto de orvalho. No ponto de orvalho, nós temos a última gota de líquido presente no sistema. E aí, essa composição ela é determinada lá do outro lado. Ou seja, se nós traçarmos aqui uma linha horizontal, uma linha de pressão constante, a composição do líquido é determinada nesta região. Isso equivale a aproximadamente 10% do composto 1 na fase líquida. Qualquer pressão inferior ao ponto D, como no caso o ponto E, a mistura deixa de exibir um equilíbrio de fases e passa a apresentar apenas o comportamento da fase vapor. Nesse caso, a gente tem agora um vapor de composição equimolar para o composto 1 e o composto 2. É importante ressaltar que o seu papel como engenheiro de processos, que vai projetar equipamentos que permitam a separação dos compostos, deve levar em conta aqui a condição do equilíbrio de fases. Por isso, em qualquer região entre a linha de bolha e a linha de orvalho, nós temos a possibilidade de separar esses dois compostos em uma fase líquida e em uma fase vapor. Lembrando que a fase vapor sempre estará mais rica do composto mais volátil e a fase líquida estará sempre mais rica do composto menos volátil. Agora eu vou apresentar a você um novo diagrama de fases do equilíbrio líquido-vapor. Enquanto o diagrama PXY é construído considerando-se a temperatura constante, agora nós vamos passar a considerar a pressão como uma constante. E aí nasce o diagrama denominado TXY. O diagrama é apresentado para você neste momento aí na sua tela, e aí você pode perceber que ele também contém três regiões: a região do líquido, a região do vapor e a região do equilíbrio líquido-vapor. Uma das formas mais simples de se memorizar a localização das regiões monofásicas nesse gráfico é você pensar da seguinte maneira: em condições de baixa temperatura, qualquer mistura contendo dois compostos vai exibir um comportamento de líquido. Em condições de alta temperatura, como nós estamos vendo aqui, essa mistura vai passar a exibir o comportamento monofásico apenas da fase vapor. Uma vez que nós já colocamos a identificação das fases dentro do diagrama TXY, é importante você perceber uma das grandes diferenças deste novo diagrama com o diagrama anterior, o PXY. Perceba que a linha de bolha ela está localizada na região inferior do diagrama, enquanto que a linha de orvalho ela é colocada na região superior. Como você pode ver aí na sua tela, a linha de orvalho ela é a linha verde, enquanto que a linha de bolha é a linha laranja. E você pode ver que essas informações são trocadas entre o diagrama PXY e o diagrama TXY. Vamos considerar o nosso ponto inicial como o ponto A aqui no diagrama TXY. Lembrando que para esse diagrama a pressão é constante. Então, nós vamos iniciar pelo ponto A e nós vamos fazer o aquecimento dessa mistura. E vamos analisar o que acontece. Veja que no ponto A nós temos inicialmente uma composição equimolar, ou seja, 50% de A e 50% de B foram colocados em um sistema a baixa temperatura, aqui a gente poderia dizer 25 graus Celsius, e eles estão na fase líquida. Caso a gente promova o aquecimento dessa mistura, mantendo a pressão ambiente, nesse caso uma pressão constante, você vai perceber que em determinado momento a gente atinge o ponto B. No ponto B, a gente vai perceber a formação da primeira bolha de vapor.
e essa bolha ela está sobre a linha de bolha. Para nós identificarmos a composição do vapor, basta nós fazermos uma linha horizontal a temperatura constante, e aí nós vamos identificar na outra curva a composição do vapor. Veja que esse vapor possivelmente tem mais de 90% de ar. Caso a gente prossiga o aquecimento até chegar ao ponto C, perceba que a composição do líquido e do vapor são determinados igualmente pelo ponto na linha de bolha. Então, a gente tem a composição do líquido e o ponto na linha de orvalho, a composição do vapor. Semelhantemente ao que a gente fez para o diagrama PXY, aqui a gente também pode aplicar a regra da alavanca. Lembre-se que a regra da alavanca, ela permite descobrir qual é a fase que está em maior tamanho no nosso sistema. Nesse caso, lembre-se que a gente tem o ponto de apoio no ponto C e o tamanho dos braços dessa gangorra equivalem à fase líquida e à fase vapor. Lembrando que sempre a gente coloca com a informação que está oposta ao ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, se o vapor está deste lado do ponto de equilíbrio, o segmento de reta que corresponde ao vapor é este, certo? O líquido, nesse caso, é esse aqui. Então, você pode perceber que o segmento de reta do líquido é ligeiramente maior, então a gente tem uma fase líquida maior no nosso sistema. Se nós continuarmos aquecendo esse sistema até o ponto D, a fase líquida vai diminuir no sistema, uma vez que nós estamos passando os compostos para a fase vapor, e a gente chega na outra condição limítrofe. Essa condição é indicada pela linha de orvalho, e nessa condição nós teremos a última gota de líquido existindo no sistema. Essa composição é lida em uma linha horizontal, e aqui a gente tem a informação aproximadamente 15% do composto 1 está presente nessa última gota remanescente de líquido no sistema. Qualquer temperatura superior à temperatura de orvalho, a mistura vai exibir aí o comportamento monofásico. Nesse caso, ela vai apresentar-se somente na fase vapor. Qualquer temperatura acima da temperatura de orvalho vai mostrar uma mistura somente na fase vapor. Como você pode ver aí no ponto E, a gente tem a composição equimolar para os compostos 1 e 2 presente na fase vapor. Por isso, é importante que você perceba que mesmo num diagrama TXY, nós não podemos fazer a evaporação completa dos compostos para separá-los. O que é importante é que você encontre uma região dentro do equilíbrio líquido-vapor, onde você tenha a formação de uma fase líquida e de uma fase vapor, onde você pode promover a separação desses compostos. Na fase vapor, você vai ter a predominância do composto mais volátil, enquanto que na fase líquida você vai ter a predominância do composto menos volátil. Eu espero que você tenha entendido como é o surgimento desse diagrama TXY e ter compreendido os seus detalhes nesta aula. Se você ficou com alguma dúvida da interpretação do diagrama TXY, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente terá o maior prazer em te ajudar. A você que nos assistiu até agora, não esqueça de deixar o seu joinha e a aula de número 16 prossegue aqui no canal UTerm.